Que pariu, mas que demora do caralho. Nossa, terapeuta de porra, velho. Pessoal! Essa porra fica gagando aí também, repetindo as coisas. Vamos nos acalmar. A gente precisa se acalmar, tá bom? Eu vou ensinar pra vocês uma técnica de respiração, tá bom? Pra ajudar nesse nosso processo. Ela é assim. Ela é assim. Vocês vão inspirar pelo nariz e expirar pela boca contando até 17,5. Tá bom? Então vamos lá. Mais uma vez. Isso. Agora eu vou ensinar outra técnica pra vocês. Vamos fingir que vocês são um cachorrinho que acabou de pegar uma bola. Acabou de pegar uma bola, tá super ofegante, tá bom? Então, vocês estão correndo, muito alegre, tá? Então, vocês estão energizados. Assim, ó. É certo, viu? Viu como funciona? Melhora? Tá bom. Então, hoje, quem vai falar conosco é o Kayan. Kayan, fala um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória. Como foi pra você, né? Até chegar nesse momento aqui conosco. Até que era normal. Certo. Acho que desde pequeno eu sabia, né, que eu gostava de homens. No pré-2, eu organizava uma fila, né, pras meninas me beijarem. Mas eu queria mesmo era que o Gabriel entrasse na fila, mas né, ele só queria saber de jogar bola, brincar de lutinha, enfim. Eu também vi os modelos dos pacotes nas cuecas, eu já ficava, né, imaginando. Eu também imaginava os príncipes da Disney, e principalmente o da Branca de Neve, porque, né, boy magia do caralho. Gente, eu amo, mas sinceramente, prefiro o Hércules com aqueles músculos, ai. Não sei o que vocês veem nessa Branca de Neve. Ela só come, dorme. Porra, menina chata, cara. Sem contar que é doida, né, cara? Ela fica falando com bicho e dorme na casa de estranho. Olha, mais respeito, tá? Eu queria ser um dos anões dela. Só de todos, não é, tio? Não é? Mas Jorge, você parece já o Dunga. Então, né, gente? Deixa eu terminar. Eu posso. No 6º ano, eu lembro bem, né, dos meninos me chamando de viadinho. Aí eu chorava horrores, contava pra prof. Ela também não sabia o que dizer. Eu lembro que um dos professores disse pra eu virar homem, né, e não falou nada com os outros. Daí eu era mais amigo das meninas, porque elas, sim, né, me entendiam, conseguiam entender o que eu tava passando. E aí eu não fui me preocupando muito com o resto. Mas naquela época eu nem entendi o que era beijar na boca, né? Aí só depois eu descobri que não era tão simples. Certo. E você falou da sua avó, como que ela lidava com tudo isso? Como é a sua relação com ela? Eu acho que minha avó sempre soube que tinha um neto gay em casa, né? E ela sempre foi muito aberta comigo também. Então isso nunca foi um problema. Com 14 anos eu comecei a trabalhar pra ajudar a minha avó, né? A comprar minhas coisas também. Até pra tirar o peso das costas dela, né? Minha avó era faxineira num prédio lá na Paulista. E ela nem podia usar o elevador, pra vocês terem uma ideia. Aí ela começou a ter uns problemas na coluna. Então eu acabei ficando responsável, né, pelo sustento de casa. E ainda minha avó, ela nem conseguiu o auxílio do INSS. Mas, gente, prédio na Paulista sem elevador? Tem certeza? Garota, é lógico que tinha elevador. Só que só pros executivos, né? O pessoal da limpeza não podia usar, não. Porra, cara. Tragédia, mano. Na moral. Olha, eu acho que você deveria escrever um livro, porque eu tenho um amigo super famoso no YouTube que escreveu, né, contando a trajetória dele e tal, e as crianças amam, ele lucra horrores. Na moral, vocês duas aí, vocês têm problema, né, cara? Gente, agora é a vez do Kayan, tá bom? Vamos deixar ele falar, tá bom? Vamos deixar cada um ter sua vez. Pode ser? Kayan. Então,
eu comecei no mercadinho, né, aqui perto de casa, empacotando, repondo na prateleira, limpando o chão. Aí depois eu consegui um emprego de entregador, só que quando descobriram que eu não tinha carteira, aí me mandaram embora. Eu fiz vários bicos, inclusive numa sex shop. E, gente, eu vi cada coisa. Meu Deus, que aliás não era coisa de Deus, não. Aí quando eu consegui, né, meu primeiro emprego de carteira assinada numa rede de fast food, aí eu percebi, né, quanto o preconceito no trabalho era forte. Só porque eu sou assim, né, eu tenho esse jeito afeminado. Aí tinha um lá que era o pior, o Robson, que pra mim era enrustido. Ele me queria, né, só que... Peraí, Chão, espera, cara. Não é sua vez de falar, tá bom? Vamos respeitar, né? Não quero mutar teu microfone, beleza? Aí eu tô lá mexendo no aplicativo de peguete, né? Aí eu vejo um perfil assim, ativo, discreto, fora do meio e tradicional. Aí dei match, a gente foi conversando. Ali manda uma foto, quem era? O Robson. Eu fiquei em choque. Aí no outro dia, né, cheguei de boa no trabalho, coloquei meu uniforme, pá. E aí o Robson, ele me prensou contra a parede. Pô, ei, calma. É óbvio que eles não transaram ali, cara. Pelo amor de Deus, né? Vamos respeitar o cara, por favor. Ai, que nojo. Nossa, ainda bem que a minha alimentação é toda monitorada pela Nutri. Ela nunca ia deixar eu comer uma nojeira dessas. Meu corpo é bem nutrido, né? Ai, cala a boca, garota. Pega sua cenourinha e fica quieta, vai. Macaia, ele te bateu? Ele fez alguma coisa com você? O que aconteceu? Ele meio, né, que me enforcou, assim, disse que se eu contasse pra alguém eu ia me arrepender, coitado. Mal saber ele que eu amo um Christian Grey, né? Eu, a louca, até parece. Acho que eu ia ficar quieta. Qualquer coisa que ele falava durante o dia, eu, só no deboche. Aí passou uns dias, né, depois disso. De repente, gente, olha isso, de repente a polícia entrou. Eu tava no caixa nesse dia, né, atendendo uma cliente. Aí eles simplesmente me algemaram e me deram voz de prisão. Aí na delegacia, só depois, eu fiquei sabendo que encontraram uma arma carregada dentro do meu armário. E aí, como eu não tinha dinheiro, né, para pagar a fiança, fiquei presa. Arma? Arma? Sim, Caio, uma arma. Uma arma. Eu nunca tinha visto aquilo. A minha avó ela sempre me pedia, né, pra eu nunca me envolver nessas paradas. Aí na audiência com o juiz, né, como eu era réu primário, aí eu tive todos os privilégios da lei, aí ficou estabelecido que eu pagaria uma medida socioeducativa. Aí veio a pandemia, eu tô aqui com vocês, cumprindo a minha medida Mas, socioeducativa. gente, que sócio? Eu não tô entendendo. Alguém pode me explicar? Porque eu não tô entendendo. Tião, pelo amor de Deus, cara, você tá no meu ouvido, velho. Eu tô tentando a porra da terapia. Vai dar uma volta. Isso. Fudeu. Gente, todo mundo Sabe. sabe, bandido bom é Olha. Aquele que é reinserido na sociedade. Gente, é por isso que eu falo. Só que é por isso que eu falo que a gente tem que valorizar a educação no Brasil, né? Mas é de mim que você está falando? Mas retoma. Ai, Retoma. mais um assunto. Alguém pode mandar um resumo, daí manda pra minha assistente, daí ela passa pra mim, porque ninguém tá me explicando. Ai, Paty, já que você tocou no assunto, eu tive que demitir a minha e todas as outras que vieram juntas. Nenhuma se adaptava ao meu jeito. Como é difícil achar gente competente. E Caia, e como foi para sua avó? Foi foda. Porque enquanto eu tava lá, a minha avó ela teve um AVC. Ela tava sozinha. Putz. Aí minha tia, muito fada, sensata que é, me culpou por tudo, né? Porque ela teve que se desdobrar, dar dinheiro pra minha avó, ainda por cima me tirar, né, lá do presídio. Mas ela só me tirou porque ela não queria cuidar dela, né? Aquela vaca, com a vidinha medíocre que ela tem. A família é base de tudo. Família é só minha avó, o resto, ó, nem me importa. Nossa, de sangue é importante sim. É ele quem define que é a nossa família. Querida, até pernilongo tem meu sangue. Tem aquele vinho, né? Sangue de boi, cara. Eu bebi muito dele ontem. E Caia, como você lida com a situação da sua avó?
Alguém te ajuda? Quem te ajuda, né? Bem, durante o dia sou eu, né? Eu faço tudo, dou banho, faço comida, dou os remédios, lavo as fraldas, porque minha avó, ela ficou bem debilitada. Aí à noite uma vizinha aqui, ela vem e eu vou trabalhar. Assim, fico muito feliz, cara, que você tenha conseguido alguma coisa devido às suas condições. Só que a noite não é pior pra você? Tipo, dos porcos, né? Te encherem o E eu vou saco. fazer o quê? É o único jeito que eu achei de pagar minhas contas e nem rende tanto assim, né? É cada cagaço que eu passo, gente. O pior é quando é com maricona. Nossa, tem hora que dá até vontade de vomitar. Nossa, Caio, mas eu sempre achei que. Eu não pensei que as pessoas entrassem pra fazer programa porque elas precisavam. Eu sempre achei que elas entravam nessa porque elas queriam mesmo. Mas assim, qual que é o nome do seu programa? Que emissora que passa? Qual horário? Aí, ó, tá vendo? Eu posto qualquer videozinho no YouTube e acha que tá bombando. Sheila, bate na sua cabeça pra ver se dá tranco. Mas que eu faço, você também pode fazer. E acho que você vai fazer mais sucesso do que você faz agora, sabia? Porque acho que você tá meio esquecidinha, querida. Você nem tá aparecendo no Trends, no Twitter. Olha, é porque minha conta foi bloqueada, porque eu fiz um comentário, sendo que disse nada. Garota, você é mó preconceituosa, por isso que você não faz mais sucesso. Sua vida é vazia. Gente, foco. Foco aqui, né? É minha vez, o brilho agora é meu. Retomando. Bem, o dinheiro é pouco, mas eu faço tudo pela minha avó. Ela é meu tudo. Nessa condição, é ela que me dá carinho. Somente ela, não tem mais ninguém. E aí, quando, né, eu chego do trabalho, eu começo a contar as coisas, né, que aconteceram, ela dá risada, ela começa a babar. Aí eu falo pra ela que ela tá parecendo umas maricona quando paga uma pra mim, entendeu? Certo. Mas, cara, você não falou dos seus pais. Ai, e Nunca e nem eles- vi. Cara, rapidão, é que o Tião voltou e só pegou. Rapidão, o Tião voltou e só pegou a parte do boquete. Então deixa eu te perguntar uma coisa aqui entre nós aqui. Rola muita suruba? Ai, rola sim. Rola. Só que é mais caro, né? É mais caro. Deixa eu contar uma. Teve uma vez que um cara me contratou, né? Gente, eu cheguei lá e ele queria que eu comesse a mulher dele. Cara, eu sou quase uma mulher, olha isso. Mas aí a dele também era gostosa. Aquela mulher era gostosa demais. Ela tinha umas pernas, assim, umas coxas, que eu ficava assim. Girl. Nossa, você é gay? Nem dá pra perceber. Eu tô chocada. Sabe, aqueles peitos, sabe, de silicone, assim, ó, totalmente simétricos. Ai. Ô, querida, você tá de brincadeira? Até o ar que sai do meu pulmão é gay. Tá louca? É, você sabe quem foi o cirurgião dela? Porque eu tava pensando em fazer uns retoques, sabe? Ai, só nascendo de novo, hein? Saúde. Ô, Caio, você sempre repete tudo que fala mesmo? Sim. Cara, Sim. que legal. Eu tenho muito conhecido aqui na minha área, né, que faz rap, trap, eu adoro assistir. Eles postam muito na net. Esse dia eu assisti até uma batalha de rua. Tá. Legal. Gente, será que a gente pode retomar? A gente já... Ai, retomei. Meu Deus, mais um assunto. Que batalha, sendo que nem guerra tem nesse mundo. Ai, não tô me entendendo. Patrícia, olha pro tio, meu amor. Que mundo você vive, né? É, tio, ela é filhinha de papai, cara. Isso acontece, é normal, né? Ela não tem culpa disso. Não vou falar isso pra ela, mano. A mina é gente boa, cara. Olha aqui. Não é da hora a mina, velho? A mina é bonita, cara. É gente boa. Não. Olha, ela só precisa, tio, que ela precisa de alguém que ajude ela a ver o mundo, né? Isso. Caralho, velho. Para e faça essas porra. Vai dar uma volta. Isso, e volta só amanhã. Vai. Ferrando.
Eu nem sei quem é Tião, mas muito obrigada por me defender, Jorge. Meu Deus, essa bagaça tá cada vez pior. Pessoal, comentários maldosos não vão nos ajudar no nosso processo aqui, tá bom? Vamos respeitar, tá bom? As diferenças de cada um, tá bom? Então vamos respirar de novo, lembram? E manter o foco. Isso. Ô, Sheila, eu nem consigo pagar minhas contas, querida. E você aí, preocupada com o seu narizinho de merda? Eu só pegaria o telefone se ele quisesse fazer um programa, né? Aí eu podia até fazer uma parceria com você. Amigo, aqui, rapidão, uma coisinha entre nós aqui. Quantos cus vale um silicone? Tá aí, nunca pensei nisso? Essa ideia, né, pra uns clientes médicos que eu tenho. Porque, gente, se eu melhorar o meu visu, aí meu programa sobe, né? Tá aí, Sheila. Finalmente, uma boa ideia saiu de você. Desnecessário, né? Gente, finalmente esse grupo me ajudou a algo, entendeu? Acho que eu vou focar. Eu vou focar na abertura de novos negócios. Precisar de ajuda sobre o mundo dos negócios, eu falo com o meu pai. Eles ficam horas e horas falando sobre isso e eles vão adorar te ajudar. Tá, você jurou, né, Patrícia? Sei, seus pais ajudando um ex-condenado, bicha preta, e que faz programa? Ai, só se for por fetiche. Credo. Ai, Paty, amiga, tem gente que não merece ajuda. Sinceramente, por causa de vocês duas, às vezes eu sinto vergonha de ser mulher. Parece que todos os sutiãs, todos os livros que foram escritos sobre feminismo foram em vão. Porque, assim, o Caian tá aqui, na maior sinceridade, abrindo o coração pra gente, e vocês estão aí nessa... pelo amor de Deus, vamos se fuder. Gente, eu tô sentindo uma agressividade. Por que toda essa agressividade toda? Tá bom? Vamos fazer o seguinte. Vamos transformar essa energia que tá vindo, essa energia meio ruim, assim, que tá vindo, e vamos abraçar ela, transformando ela, ó. Então vocês vão abraçar essa energia, abraçar o espaço, trazendo essa energia pro coração, como num grande abraço, transformando essa energia numa luz azul que remete a calma, né? Então vamos fazer de novo, vamos abraçar o espaço com um grande abraço, trazendo essa energia pro coração. Isso. Peraí, gente, peraí. Tião, volta aqui. Eu não sei fazer isso sozinho, Tião. Gente, foi mal. Tião, volta aqui. Para meu coração, basta teu peito. Para tua liberdade, bastam minhas asas. Desde minha boca chegará até o céu, o que estava dormindo sobre tua alma. E em ti, a ilusão de cada dia, chegas como serenas carolas. Escavas o horizonte com tua ausência. Eternamente, em fuga como a onda. Eu não acredito que você tá declamando Neruda. Eu disse que cantava aos ventos como os pinheiros e como os hastes. Meu pai adorava Neruda. Gente, olha que coisa. Nosso tempo acabou, tá? Mas eu amei o poema, tá? Caio, tá? Érica, eu amei o poema. Foi muito bom, tá bom? Então, vamos deixar pra semana que vem o nosso próximo encontro, né? Nós nos encontramos então, tá bom? Foi um prazer. Um beijo a todos, abraços, tá bom? Sintam-se abraçados, tá bom? Paz. Tchau, gente. Tchau, baixotinhos! Você não tem receio de se tornar um exemplo, tipo estereótipo? Porque muitos têm problema com isso depois. Não, eu não acho, não. A gente tem que falar disso. É importante. Muita coisa acontece na cadeia. Muita coisa acontece com preto.
E muita coisa acontece com quem faz programa, então somar tudo isso não tem problema algum pra mim. É mostrar que família não é só quem mora com você, mas quem te respeita da forma que você é.